E se a farmácia mais poderosa do mundo não estivesse escondida em algum laboratório de alta tecnologia, mas ali mesmo, nas páginas da sua Bíblia, por milhares de anos? Estas 8 ervas foram usadas não apenas para rituais antigos, mas para a própria sobrevivência. Hoje a ciência moderna está finalmente alcançando o que os profetas já entendiam. Do poder purificador do hisopo ao ouro líquido de Gileade, estamos prestes a desbloquear a medicina dada por Deus, que esteve escondida à vista de todos. E aqui está o que é verdadeiramente notável. Estas não são apenas curiosidades históricas. São plantas reais com propriedades curativas reais que você pode usar hoje. Antes de mergulharmos em cada uma dessas ervas milagrosas, preciso que você faça algo agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações, pois este canal é dedicado a redescobrir a sabedoria bíblica para a saúde moderna. Estamos preenchendo a lacuna entre as escrituras antigas e a ciência de ponta. Deixe um comentário abaixo me dizendo qual destas 8 ervas você já usou ou qual delas está mais animado para experimentar. Seu engajamento ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam dela. Fique até o fim para uma poderosa receita de ervas, combinando várias dessas medicinas bíblicas. Agora, vamos começar nossa jornada pela farmácia divina definitiva. Nossa primeira parada nos leva ao Salmo 51, versículo 7, onde Davi clama: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Isso não era apenas linguagem poética. O hisopo era a erva principal para rituais de purificação em todo o Antigo Testamento. Quando os israelitas marcaram as ombreiras de suas portas durante a Páscoa, usaram ramos de hisopo. Quando os leprosos eram declarados limpos, o hisopo fazia parte do processo. Os antigos hebreus entendiam algo profundo sobre esta planta humilde. A ciência moderna validou o que eles praticaram por milênios. O hisopo contém compostos antissépticos poderosos, particularmente a pinocanfona. Uma pesquisa publicada no Journal of Ethnopharmacology descobriu que o óleo essencial de hisopo demonstra atividade antimicrobiana significativa contra várias cepas bacterianas, incluindo Staphylococcus aureus e Escherichia coli. É particularmente eficaz contra infecções respiratórias, o que faz todo o sentido, dado o seu uso bíblico em rituais de limpeza. Mas aqui é onde fica mais interessante. O hisopo é um expectorante excepcional, ajudando seu corpo a eliminar o muco do sistema respiratório quando você está lutando contra um resfriado ou bronquite. O chá de hisopo pode quebrar a congestão persistente e facilitar a respiração. É como se seus pulmões estivessem sendo purificados. Exatamente como Davi descreveu, a erva contém flavonoides e taninos que acalmam as vias aéreas inflamadas enquanto combatem a infecção. Essa ação dupla o torna mais eficaz do que muitos xaropes para tosse modernos. Os herboristas tradicionais também usam o hisopo para o cuidado de feridas, e a ciência também apoia isso. As mesmas propriedades antissépticas que combatem infecções respiratórias ajudam a prevenir infecções em feridas quando aplicadas topicamente. Os curandeiros antigos esmagavam o hisopo fresco e o aplicavam em cortes, criando essencialmente um curativo antibiótico natural. A conexão bíblica entre o hisopo e a limpeza não era metafórica. Era uma medicina prática, que salvava vidas, baseada na observação cuidadosa através de gerações. Vamos falar sobre os presentes oferecidos ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Nós focamos no ouro, mas os magos sabiam algo que só agora estamos redescobrindo. Essas duas resinas valiam mais do que o ouro em peso no mundo antigo, e por uma boa razão. Não eram apenas incensos cerimoniais, eram algumas das medicinas mais potentes disponíveis. O incenso, frankincenso, vem da árvore boswellia, que cresce em regiões áridas e severas da Arábia e do Nordeste da África. A resina contém ácidos boswellicos, que os pesquisadores modernos descrevem como um dos compostos anti-inflamatórios mais poderosos da natureza. Um estudo na Phytomedicine demonstrou que o extrato de incenso pode ser tão eficaz quanto anti-inflamatórios farmacêuticos, como o ibuprofeno, mas sem os perigosos efeitos colaterais gastrointestinais. Estamos falando de alívio real para artrite, doença inflamatória intestinal
e asma. O mundo antigo valorizava o incenso para tratar de tudo, desde problemas digestivos até condições de pele, e ensaios clínicos agora confirmam esses usos. Mas o incenso faz algo ainda mais notável. Pesquisas no Oncology Letters sugerem que compostos no incenso podem inibir o crescimento de células cancerígenas, deixando as células saudáveis e lesas. Cientistas estão estudando o AKBA, um ácido boswellico específico, por seu potencial no tratamento de cânceres de mama, cólon e próstata. Estudos laboratoriais mostram que o extrato de incenso pode desencadear a apoptose, especificamente em células cancerígenas. Os magos trouxeram ao Cristo infante uma substância que estamos investigando como tratamento para o câncer hoje. A mirra, o presente acompanhante, é igualmente extraordinária. Foi comprovado que esta resina possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e antiparasitárias. Um estudo no Journal of Infection in Developing Countries descobriu que o extrato de mirra foi eficaz contra várias bactérias resistentes a medicamentos. Em uma era em que a resistência a antibióticos é uma crise global, estamos redescobrindo que este remédio antigo pode combater superbactérias que as drogas modernas não conseguem tocar. Os médicos antigos usavam a mirra para a saúde bucal, e a odontologia de hoje retorna a essa sabedoria. Enxaguantes bucais à base de mirra tratam eficazmente a gengivite e as úlceras bucais. Ela era misturada com vinho como analgésico, razão pela qual foi oferecida a Cristo na cruz. As propriedades analgésicas são reais e documentadas. Juntos, o incenso e a mirra formam uma combinação que aumenta a imunidade e protegia as populações antigas de doenças que ainda combatemos hoje. Após a crucificação, João nos diz que Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 34 quilos, para preparar o corpo de Jesus. Isso não era apenas sobre preservação. O aloé era o principal agente de cura do mundo antigo para reparação de pele e tecidos. Usar 34 quilos mostrava uma importância imensa. O fato de ter sido usado neste contexto sagrado nos diz o quão valorizada esta planta era. O aloe vera contém mais de 75 compostos ativos, incluindo vitaminas, minerais, enzimas e aminoácidos. Mas a verdadeira mágica está em seus polissacarídeos, particularmente o acemanano. Este composto estimula a função imunológica e promove o crescimento de novos tecidos. Quando você aplica aloé em uma queimadura, não está apenas aliviando a dor, está ativando a regeneração celular em um nível molecular. Estudos clínicos mostram que o aloé acelera significativamente a cicatrização de feridas. Uma revisão no Journal of Traditional and Complementary Medicine descobriu que o gel de aloe vera reduziu o tempo de cicatrização para queimaduras de primeiro e segundo grau em quase 9 dias, em comparação com o tratamento padrão. São 9 dias a menos de cicatrização por uma planta usada desde os tempos bíblicos. Essa é a diferença entre semanas de sofrimento e uma recuperação muito mais rápida. Mas o aloé não é apenas externo. Consumido internamente como suco, o aloe vera apoia a saúde digestiva, acalmando a inflamação intestinal. Ajuda na síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa e desconforto digestivo geral. Os curandeiros antigos entendiam que esta planta funcionava por dentro e por fora. A gastroenterologia moderna está redescobrindo sua sabedoria. A Bíblia nos diz que o aloé foi misturado com mirra para a unção. Na vida, essa combinação criava uma das preparações curativas mais eficazes disponíveis. As propriedades antimicrobianas da mirra preveniam infecções, enquanto o poder regenerativo do aloé reconstruía o tecido. Juntos tratavam tudo, desde feridas de campo de batalha até doenças crônicas de pele. Passamos séculos tentando melhorar essa fórmula, muitas vezes sem sucesso. Em Êxodo 30, versículo 23, Deus dá a Moisés uma receita para o óleo da santa unção, incluindo 500 ciclos de canela aromática, cerca de 6 quilos. Isso não era apenas pela fragrância. A canela era tão valiosa que era reservada para propósitos sagrados. Pesquisas modernas revelam por que a canela merecia tal reverência. Múltiplos estudos, incluindo uma meta-análise no Annals of Family Medicine, mostram que a canela pode reduzir significativamente a glicose,
no sangue em pessoas com diabetes tipo 2. Estamos falando de reduções de 18 a 29%. Isso é comparável a medicamentos para diabetes, sem efeitos colaterais. Os compostos ativos da canela, particularmente o cinamaldeído e o ácido cinâmico, melhoram a sensibilidade à insulina. Eles ajudam suas células a responderem melhor à insulina, retirando a glicose da corrente sanguínea com mais eficiência. Em uma era em que a diabetes afeta mais de 30 milhões de americanos, esta especiaria bíblica oferece benefícios terapêuticos reais. Mas aqui está o detalhe crítico que a maioria das pessoas esquece. Existem dois tipos de canela: a de Ceilão e a cássia. A canela do Ceilão, a canela verdadeira, foi provavelmente a usada biblicamente. A canela cássia, mais barata e comum nos supermercados, contém altos níveis de coumarina, que pode danificar o fígado se consumida regularmente em grandes quantidades. Ao usar canela medicinalmente, você precisa do Ceilão. O mundo antigo usava o artigo autêntico. Pesquisas mostram que a canela é um dos antioxidantes mais potentes da natureza, superando muitos superalimentos em capacidade antioxidante. Esses antioxidantes protegem as células do estresse oxidativo ligado ao envelhecimento, câncer e doenças cardíacas. O fato de essa especiaria estar no óleo sagrado sugere que os antigos entendiam seu poder de proteger e preservar. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus critica os líderes religiosos. Vocês dão o dízimo de suas especiarias, hortelã, endro e cominho, mas negligenciaram a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam ter praticado estas últimas sem negligenciar as primeiras. Jesus não está descartando essas ervas. Ele está reconhecendo sua importância legítima, enquanto adiciona a perspectiva adequada. Vamos começar com a hortelã. Usada para digestão por milhares de anos, a hortelã-pimenta contém mentol, que relaxa os músculos lisos do trato digestivo. Ensaios clínicos provam que o óleo de hortelã-pimenta trata eficazmente a síndrome do intestino irritável, reduzindo os sintomas em até 50%. Isso é melhor do que muitos medicamentos prescritos. A hortelã também tem propriedades antimicrobianas que reequilibram a flora intestinal. É particularmente eficaz contra a Helicobacter pylori, a bactéria que causa a maioria das úlceras estomacais. A prática antiga de beber chá de hortelã após as refeições não era pelo hálito fresco. Era medicina preventiva para a saúde digestiva. O cominho, outra erva mencionada, é igualmente notável. Ele estimula a produção de enzimas pancreáticas, essenciais para a quebra dos alimentos. Uma pesquisa no Middle East Journal of Digestive Diseases descobriu que o extrato de cominho melhorou significativamente os sintomas da síndrome do intestino irritável. Ele reduz gases, inchaço e dor, enquanto melhora a função. O cominho contém timoquinona, um poderoso antioxidante com propriedades anti-inflamatórias. Estudos mostram que ele ajuda no controle de peso, melhorando o metabolismo e reduzindo a inflamação relacionada à obesidade. Algumas pesquisas sugerem que o cominho pode aumentar a taxa metabólica em 25%. Os antigos israelitas davam o dízimo dessas pequenas sementes cuidadosamente porque entendiam seu valor. Cada semente representava medicina, não apenas tempero. A arruda, embora menos comum hoje, era valorizada por acalmar dores de estômago e cólicas menstruais. Ela contém furanocumarinas com efeitos antiespasmódicos. Embora a arruda precise de uso cuidadoso em pequenas quantidades, é outro exemplo de ervas bíblicas com atividade farmacológica real. Jesus usou a semente de mostarda em parábolas sobre a fé. Embora seja uma das menores sementes, ela cresce e se torna uma planta grande. Além da metáfora, as sementes de mostarda possuem um poder nutricional e medicinal incrível. As sementes de mostarda são excepcionalmente ricas em selênio, crucial para a função da tireoide, síntese de DNA e proteção contra danos oxidativos. Uma colher de sopa fornece 11% das necessidades diárias de selênio. Elas são carregadas de magnésio, apoiando a função muscular e nervosa, a regulação da pressão arterial e a saúde óssea. A deficiência de magnésio afeta até 50% dos americanos.
tornando as fontes de alimentos integrais valiosas. Mas o verdadeiro poder reside nos glucosinolatos. Quando você esmaga as sementes de mostarda, estes se quebram em isotiocianatos, extensivamente estudados por suas propriedades de combate ao câncer. Pesquisas em relatórios da Current Pharmacology mostram que os isotiocianatos podem inibir o crescimento de células cancerígenas, desencadear a morte de células cancerígenas e prevenir metástases. Atividade anticâncer real de uma semente que Cristo usou para ensinar sobre a fé. As sementes de mostarda também mostram efeitos anti-inflamatórios poderosos. Um estudo na Journal of Agricultural and Food Chemistry descobriu que o extrato de semente de mostarda reduziu os marcadores de inflamação em 64%. Isso importa porque a inflamação crônica causa a maioria das doenças modernas, de artrite a doenças cardíacas, Alzheimer e câncer. Reduzir a inflamação sistêmica é crucial para a saúde a longo prazo. A medicina tradicional usava compressas de semente de mostarda para congestão no peito e dores musculares. A sensação de aquecimento vem do aumento do fluxo sanguíneo, promovendo a cura e o alívio da dor. A fisioterapia moderna ainda usa tratamentos de calor semelhantes, validando esta aplicação antiga, que não exigia compreensão científica, apenas observação. Em Números 11, versículo 5, os israelitas errantes queixaram-se a Moisés, lembrando-se das comidas egípcias. Lembramo-nos dos peixes, pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Eles estão reclamando tanto da falta de vegetais que prefeririam voltar à escravidão. Seus corpos sabiam algo que suas mentes não compreendiam. Estes não eram apenas alimentos saborosos, eram medicinas essenciais. O alho é talvez a planta medicinal mais estudada da história. Seu composto ativo, a alicina, é liberado quando os dentes são esmagados ou picados. Este composto notável provou ter propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. É corretamente chamado de antibiótico da natureza. Estudos mostram que a alicina combate bactérias resistentes aos antibióticos convencionais, incluindo o MRSA e outras superbactérias. Mas os benefícios cardiovasculares do alho são ainda mais impressionantes. Uma meta-análise na Nutrition Reviews descobriu que a suplementação de alho reduz significativamente a pressão arterial sistólica e diastólica na hipertensão, com reduções médias de 8 a 10 pontos, comparáveis a medicamentos padrão. O alho também reduz o colesterol LDL em 10 a 15% e os triglicerídeos, enquanto aumenta o colesterol protetor HDL. Ele protege seu coração em múltiplas frentes simultaneamente. O consumo de alho fresco associa-se à redução do risco de câncer em estudos populacionais, particularmente os cânceres de estômago e coloretal. Compostos organosulfurados interferem no desenvolvimento do câncer em vários estágios. Estudos populacionais mostram consistentemente que pessoas que consomem alho cru ou levemente cozido regularmente têm taxas de câncer significativamente mais baixas, mesmo comercialmente controlando outros fatores. O alho poró, o primo mais suave do alho, compartilha muitos benefícios enquanto adiciona compostos únicos. Ele é particularmente rico em camferol, um flavonoide que protege os vasos sanguíneos contra danos. O alho poró também contém quantidades significativas de folato, essencial para a saúde do coração e divisão celular. Os israelitas estavam certos em sentir falta desses vegetais. Eles estavam mantendo a saúde cardiovascular e imunológica sem perceber. We've arrived at perhaps the most famous biblical remedy, balm of Gilead. In Jeremiah 8, verse 22, the prophet cries, "Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no healing for the wound of my people?" This balm became a powerful symbol of divine healing throughout Scripture. The actual balm came from trees in the region east of the Jordan River, likely balsam trees. Resin was collected by making bark incisions and gathering hardened sap. This substance was incredibly valuable, worth more than gold by weight. Ancient texts describe caravans transporting this precious substance along trade routes, reserved for serious wounds and illnesses. Modern analysis shows why they commanded such prices.
These resins contain terpenes and sesquiterpenes with remarkable wound healing properties. They create protective antimicrobial barriers while fighting infection and promoting tissue growth. Historical accounts describe successful use for everything from battle wounds to skin conditions to internal ailments. Recent studies on balsam resins identify significant anti-inflammatory and analgesic properties rivaling synthetic pain relievers. The resin modulates pain pathways while reducing inflammation causing discomfort. Ancient physicians understood empirically what we now measure in laboratories. The spiritual symbolism runs deep. Just as this physical medicine offered genuine healing for wounds, it pointed toward ultimate spiritual healing in Christ. Jeremiah's question wasn't really about physical medicine. It was about spiritual restoration. But the metaphor's power rests on reality. The balm genuinely worked, which is why everyone understood the reference. Agora que você entende essas 8 superervas bíblicas, deixe-me compartilhar uma receita simples combinando várias delas. Pegue um pau de canela do Ceilão, um punhado de folhas de hortelã fresca, uma fatia fina de gengibre, meia colher de chá de sementes de cominho esmagadas e um dente de alho esmagado. Deixe em infusão em água quente por 10 a 15 minutos. Coe e adicione mel puro se desejar. Este chá apoia a digestão, estabiliza o açúcar no sangue, reduz a inflamação, aumenta a imunidade e protege a saúde cardiovascular. Medicina bíblica em uma xícara. Mas aqui está o que eu realmente quero que você entenda. Estas ervas não são apenas curiosidades interessantes. Não são apenas alternativas naturais aos produtos farmacêuticos. Embora sirvam a esse propósito, elas representam algo mais profundo. A sabedoria do Criador embutida na própria criação. Deus não apenas desenhou nossos corpos, Ele também desenhou os remédios, crescendo do solo. 1 Coríntios 6, versículo 19, nos diz: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Cuidar da saúde física não é vaidade. É a administração do que Deus confiou a você. É honrar o lugar de habitação que Deus escolheu por meio de seu Espírito. Quando você escolhe estas medicinas naturais dadas por Deus, está participando da sabedoria divina disponível desde o início da criação. A indústria farmacêutica gastou bilhões isolando, sintetizando e patenteando compostos, muitas vezes com resultados decepcionantes. Mas as formulações originais de Deus, plantas inteiras com centenas de compostos trabalhando sinergicamente, muitas vezes funcionam melhor e de forma mais segura. Elas funcionam de maneiras que ainda estamos descobrindo. Os antigos hebreus não tinham ensaios clínicos ou laboratórios, mas tinham algo valioso: gerações de observação cuidadosa, conexão profunda com a criação de Deus e disposição para aprender. Então, aqui está o meu desafio. Não apenas assista e siga em frente. Realmente implemente o que você aprendeu. Comece a incorporar essas ervas em sua rotina. Experimente a receita do chá. Pesquise quais ervas podem tratar seus problemas de saúde e aborde isso com gratidão e reverência, reconhecendo que cada planta curativa é um presente do Criador que ama você. Lembre-se, estas 8 ervas são apenas o começo. A Bíblia menciona dezenas de plantas, virtualmente todas com propriedades medicinais que a ciência ainda está descobrindo. Mal arranhamos a superfície da farmácia divina, disponível o tempo todo. Inscreva-se porque estamos explorando mais remédios antigos e aplicações modernas, unindo a sabedoria bíblica e a ciência contemporânea. Antes de ir, compartilhe este vídeo com alguém que precise. Pense em amigos ou familiares que lutam contra inflamações, problemas digestivos ou dores crônicas. Estes remédios bíblicos podem ser exatamente o que eles precisam. Deixe um comentário me dizendo qual erva mais te surpreendeu ou qual você experimentará primeiro. Seu engajamento ajuda a levar esta informação transformadora a mais pessoas. A sabedoria das eras está chamando através dos milênios. Profetas, sacerdotes e curandeiros nos deixaram um legado inestimável de medicina natural que funciona. A ciência moderna está finalmente alcançando, validando o que a fé sabe há milhares de anos. Seu corpo é um templo, uma habitação sagrada do Espírito de Deus. Estas são as ferramentas que ele forneceu para mantê-lo. A questão não é se estas ervas funcionam.
A evidência é esmagadora. A verdadeira questão é: você terá fé para usá-las? Se esta jornada pela farmácia divina mudou a forma como você vê as plantas em seu caminho, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos revelando a antiga sabedoria de cura que eles tentaram enterrar. Honre seu templo e plante as sementes para sua saúde futura. O próximo tesouro da medicina bíblica será revelado em breve.